Sejam muito bem-vindos a mais um Ousadia Podcast. Eu sou Pedro Laurentino, o host aqui do podcast, e hoje eu vou bater um papo com Natália Freitas, que é professora, mestranda em ensino na saúde pela UFAL, tem um podcast também Descomplicando a Fisioterapia Intensiva e adora ouvir quando alguém fala que fisioterapia é só para cuidar de osso quebrado. Já ouviu muito falar sobre isso? Já. Boa noite, gente. Eu não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Pedro, pelo convite. Me sinto lisonjeada. É um prazer estar aqui para falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto, que é a fisioterapia. Você falou, cuidar de osso quebrado. Pior é quando falam que fisioterapia é essa massagem. Ah, Eu, eu acho que a gente fica um pouco triste, né? Pela falta de informação mesmo, né? uhum, Poucas pessoas sabem o que é a fisioterapia. Muitos acham que é só massagem, aí tem gente que diz, não, porque Pilates, eu sei que Pilates é o fisioterapeuta, né, que uhum, atua nessa área, mas é muito mais amplo do que isso, né? A fisioterapia, ela tem diversas áreas, ela vai, né, atender fisioterapia hospitalar, né, a área hospitalar, a área de ginecobstetrícia, né, a área infantil também, né, de reabilitação infantil, né, tem a área de consultório, ambulatorial, né, uhum, então, e parte assim para várias especializações, então não é só, não é, cuidar e reabilitar, a gente trabalha muito, né, na saúde pública, a gente trabalha, né, nesse ramo, né, de promoção, prevenção de saúde, então, tá, né, num campo muito vasto, né, a gente atua em diversas áreas, como na medicina, como na enfermagem, inclusive nessa área estética também, né, de uhum, dermatofuncional. Então, é um meio bem mais profundo, né, do que as pessoas pensam. uhum. E já começando aqui, todo mundo que vem aqui, eu pergunto sempre, qual é qual foi a motivação de ter começado? Foi ao acaso? Foi desde pequeno, desde a escola que teve vontade de começar a estudar fisioterapia? Como foi isso aí, essa motivação? Olha, muita gente diz assim, né? Eu entrei para essa área, né? Hum, E, na verdade, a fisioterapia, né, que apareceu na minha vida. Então, eu precisei ser paciente, né? Então, descobri quando era ali, tinha uns 13 anos, um problema na coluna. Então, eu precisei ser paciente, né, de um fisioterapeuta. Então, com esse fisioterapeuta, eu fui percebendo, como era a profissão, e fui tomando gosto e uhum, achando interessante. E assim, terminei meu tratamento, com o fisioterapeuta, ele me emprestava vários livros, então eu achava o máximo. Era uma criança ainda adolescente uhum, e tinha ele, como uma pessoa que eu admirava. Então ele foi, esse fisioterapeuta Fabrício, o nome dele, que me atendeu quando eu era criança. Então, ele, assim, que despertou em mim esse gosto mesmo, pela fisioterapia. Eu uhum, sempre gostei, né, da área da saúde, mas ainda não sabia, qual seria a minha área de atuação. Eu achava interessante nutrição, né, e fisioterapia. Então, uhum, desde esse momento, eu decidi que queria seguir essa área, né, uhum, esse campo de atuação que era a fisioterapia na área da saúde. entendi. E tipo assim, como foi a reação das pessoas próximas, das famílias, quando escolher a profissão? Porque tem muita gente, querendo ou não, que, tipo, a região que a gente vive é muito normal, muito fácil. Nossos familiares, amigos dizendo, não, faça engenharia, faça direito, medicina, tal. Como foi Uhum. essa reação, assim, da família, dos amigos, quando disse que queria ser fisioterapeuta? Os meus pais sempre me apoiaram, então o que eu queria fazer, eles estavam lá apoiando, achando o máximo, sempre colocando para cima, incentivando.
Então, meus pais nunca se opuseram a isso. Uhum. Mas, assim, sempre tem alguém na família, né, que fala, mas por que não faz medicina, já que era da saúde? Aham. Porque tem, assim, a medicina, né, como, né, o patamar superior da área da saúde, mas não é bem assim, né? A gente sabe, Uhum. a gente que atua, né, sabe que é mais esse olhar, né? Porque é o melhor, porque, né, vai ganhar mais dinheiro, aí já começa falando assim. É. Mas a gente sabe que para você ter sucesso na profissão, não necessariamente você tem que escolher a que é considerada melhor, né? Você Uhum. tem que tentar ser um bom profissional, né? Em qualquer área que você escolher, seja direito, engenharia, seja qualquer área da saúde também. Eu acho que vai muito da pessoa, do profissional, né? De como ele busca, né? De se ele vai atrás ou não do que ele quer, né, se ele Aham. se esforça. Então, tem muitos adendos aí, não é só escolher a profissão, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que escolhem uma profissão que é considerada a melhor, mas não são os melhores profissionais. Então, né, Concordo. não é só escolher, né? A gente tem um esforço, né, por trás disso. Aham. Eu acho muito interessante porque tocou em dinheiro, né? Que é basicamente o core aqui que eu falo. E eu acho muito interessante porque é o que eu vou perguntar agora. Você acha que o dinheiro, ele, mesmo independente da quantidade, comparado com a medicina, ele tá vindo em tese fácil pra você? Vou melhorar aqui minha colocação. Por quê? Se você tivesse escolhido medicina porque alguns parentes seus disseram, não, faça medicina porque ganha mais. Você poderia até estar ganhando mais. Mas você não ia estar satisfeita com a entrega que você estava fazendo e tal. E quando você faz algo que você gosta, o dinheiro que vier é o maior do mundo. Tá entendendo? Concorda comigo? Tá entendendo? Concordo, concordo. É. Uhum. Eu acho que claro que se a gente for comparar, né, outras profissões, com a medicina, né, claro que em termos de financeiro, né, o médico ele ganha mais, né, ele tem Uhum. um piso salarial maior, né, que é o que a gente vem lutando há muitos anos, né, o Conselho de Fisioterapia, o sindicato, sempre lutando, né, por uma melhora do piso salarial. Então, eu Uhum. acho que vai muito de cada profissão, de carga horária de trabalho, né? E eu acho que quando a gente fala, você escolheu isso e não aquilo, eu escolhi fisioterapia e não medicina, né? Eu acho que você precisa primeiro se identificar com aquela profissão, Concordo. né? A gente não pode também romantizar a profissão, mas querendo ou não, você precisa, não é? Ter um amor pela profissão, né, Uhum. querendo ou não, você vai trabalhar com isso todos os dias, então não pode ser um fardo, né, tem que ser algo que venha de forma natural. E, né, claro que você não pode se comparar a outro profissional, né, mas o ganhar dinheiro, né, nunca é fácil, né, a gente Uhum. precisa ir atrás de especialização e consultoria. Eu sempre falo que o fisioterapeuta, ele nunca é só fisioterapeuta, ele Uhum. é um fisioterapeuta empreendedor, ele é um fisioterapeuta, de qualquer forma, é autônomo, né, a gente Uhum. tem que buscar, né, ir atrás de, tem que aprender marketing, tem que aprender empreendedorismo, tudo isso, né, para que a gente possa montar o próprio negócio, entender quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que é que a gente pode fazer para melhorar, principalmente nesse meio de internet, né, que a Sim. gente precisa, né, estar atualizado, a gente precisa, né, se especializar, né, e entrar para esse meio de divulgação mesmo, né, que é a internet. Então, Uhum. eu acho que, né, o dinheiro ele vem, né, como um retorno, né, do seu trabalho. Então, vai depender muito se você trabalha muito, se você trabalha pouco, né, se você valoriza o seu trabalho, que é muito importante. Então, Exatamente. eu sei que eu sou um bom profissional, então, né, a gente precisa cobrar, né, o percentual, né, relacionado ao quanto eu trabalho, né? Então, Uhum. tem que ser proporcional. Né? Se eu trabalho bem, se eu sou uma referência na minha profissão, eu preciso, não é,
ser reconhecido. Então, o nosso reconhecimento não é só, porque eu sou um dos melhores na minha área de atuação, mas também, né, o reconhecimento financeiro, para a gente poder manter, não é, a atuação, né, poder aprimorar, investir mesmo. O investimento, né, precisa, né, a gente precisa ter um retorno financeiro para continuar investindo na nossa profissão, né? Então, acaba sendo um círculo, né? A gente, né, precisa do reconhecimento para poder trabalhar e do financeiro para poder investir e assim ter reconhecimento. Sempre, as pessoas que vêm aqui, eu sempre chego nesse ponto que você falou, que é você valorizar o seu trabalho. Por quê? Porque muita gente vai dizer que é caro, tá entendendo? E é uma chavinha que a gente precisa mudar muito aqui na nossa sociedade, que é tipo, poxa, pagar, sei lá, 2.500 por 3 meses de acompanhamento, eu não sei base de preço, eu tô chutando aqui, sei lá, 2.500 durante 2 meses aí, porque eu fraturei aqui meu joelho. Você tem que pensar, poxa, tá caro, velho, você pode correr e perder o movimento do seu pé, não andar mais, tá entendendo? É caro você andar, é caro a sua liberdade de ir e vir, tá entendendo? Então, é uma chavinha que a gente precisa mudar muito. Como é que tu lidou com isso no começo, das pessoas acharem caro o teu serviço? Como é que tu lidou muito com isso? No começo, né, o que a gente tenta fazer? Né, mostrar para o paciente que a gente segue um referencial, né, de valores de acordo com cada tipo de atendimento. Então, a gente mostra para o paciente isso. Né? A gente mostra também, né, desde a avaliação, o que é que vai ser feito. Então, a gente não fala assim, semana que vem a gente lhe diz o que é que vai ser feito. Não, a gente tem toda uma programação baseada naquela avaliação. Então, a reabilitação, né, no meu caso, que é a reabilitação cardiopulmonar, né, a gente sempre faz avaliação, baseado na avaliação, faz um plano de tratamento. Então, a gente sabe quanto tempo esse paciente vai precisar, né, para voltar a ter aquela sua vida, ou pelo menos chegar perto, né, daquela vida que ele tinha antes, né? Então, a gente mostra para o paciente que ele vai melhorar. Agora, claro, né, que para melhorar a gente precisa investir nessa melhora. Né? Então, tem aí, né, o quantitativo, né, de valor que ele vai investir para ele ter a sua recuperação. Então, é muito válido. Né? E, assim, é uma reabilitação, né, que você vai chegar, né, a ter uma alta, não é? Eu não quero prender o paciente para ele ficar comigo para o resto da vida dele. Não é como tomar um remédio. Eu sou hipertenso, eu tenho que tomar esse remédio para o resto da minha vida. Né? Na reabilitação, principalmente a cardiopulmonar, né, puxando aqui a sardinha para o meu lado, a gente vai dar uma alta para o paciente. Então, existe o começo, o meio e o fim, e a gente mostra isso para ele. Então, é assim que a gente ganha a confiança do paciente, é assim que ele percebe que vai valer a pena. Então, eu acho que aí a gente tem, né, que facilitar a adesão do paciente à reabilitação, porque no começo não é fácil. Ele vai olhar assim, é tanto por sessão, vamos fazer um pacote. O paciente já quer, não é? Ter um desconto a todo custo, mas não é assim. A gente tem equipamentos caros, né? A gente investe num espaço, né, que é caro, tudo tem um valor. Né? Então, se a gente for juntar o valor de cada coisa, além do valor, né, do investimento que a gente teve de estudo, né, de cursos, de especializações, então a gente precisa fechar um valor que seja, né, adequado, que todo mundo saia ganhando. Exato. Né? O paciente vai ganhar com a sua reabilitação e a gente vai ganhar com o retorno financeiro e o reconhecimento do trabalho. Exatamente, isso é a lógica da economia, é troca de favores, troca de recursos. E pegando ainda esse gancho, qual foi o maior case que tu pegou, um case de sucesso? Tipo, sei lá, o paciente tava... Porque eu não sou muito dentro dessa área, mas um case de sucesso que tu tem pra gente pegar de exemplo aqui e falar sobre isso. Tu pode falar? Um paciente Posso. Então,
Diz aí um case de sucesso massa que tu teve com A pacientes. gente tem, assim, alguns, né? Principalmente porque nós lidamos mais com idosos, né? Uhum, Não é o nosso foco, né? Mas na região, se a gente for fazer um estudo epidemiológico daqui da região, nós temos muitos cardiopatas, muitos tabagistas, né? Pacientes que, né, fumam há bastante tempo. Então, né, diabetes é alto índice aqui na nossa região, hipertensão. uhum, Então, acaba sendo o nosso foco pela região. Então, nós temos muitos pacientes que, né, principalmente pacientes que têm doenças respiratórias. Tem um caso, né, de paciente que é de doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC. E esses pacientes, né, eles agravam a doença de acordo com a quantidade e tempo de tabagismo, ou seja, quanto mais tempo ele fuma, mais grave ele é. uhum. Então, nós já tivemos casos de pacientes muito graves que fumaram 40 anos, né, chegam no consultório, não conseguem, assim, um esforço mínimo, que é levantar da cadeira, ele já cansa, Uhum. né? Então, a gente percebe a evolução, né, daquele paciente que cansava aos mínimos esforços, né, e ele consegue, assim, voltar a ter sua vida ativa de trabalho, né, independência. Então, isso a gente sempre deixa muito claro na avaliação. Então, a gente mostra, né, o paciente gosta de valor, mas ele gosta também de ver valores, se ele está melhorando ou não. Então, números. A gente Exatamente. trabalha muito com números. Olhe, você está desse jeito, conseguindo isso, isso e isso, né? Mas não consegue uma carrada de coisa. Então, a gente mostra para ele. E na reavaliação, a gente mostra em termos, né, numerais. Então, números, o quanto que ele melhorou. Então, assim, a gente consegue comprovar, né, de forma numérica, né, e o paciente percebe o quanto ele melhorou. Porque se a gente for falar de percepção, o senhor acha que melhorou, né? Isso é muito vago, É. né? A gente precisa ser mais objetivo e mostrar para ele, olha, você estava assim, né? Digamos, estava em 1, hoje está em 8, não é? Numa escala de 0 a 10. Então, a Tá. gente mostra para ele. Claro que tem diversas avaliações que a gente faz de teste físico, teste de esforço, teste respiratório, tudo isso, não é, que vai avaliar em números como ele está hoje e depois avaliar em números como ele está na reavaliação. Uhum. É, eu gostei da parte que tu falou, mostrar números, mostrar, fazer ele perceber o valor. Por quê? Porque sempre que alguém tem uma dúvida, eu falo o que eu faço, que é o seguinte: eu faço consultoria financeira e sempre as pessoas perguntam quanto é. Eu digo, não tem um preço certo. Por quê? Eu paro de fazer orçamento e começo a fazer proposta. Vamos lá, o que é que você está precisando? Ah, é disso, disso, disso. Ah, então beleza, a gente pode fazer uma consultoria personalizada para você, para os seus problemas. Então a gente vai resolver para você quais são os seus problemas, tá entendendo? Então, na hora de dizer o preço, Uhum. no final, nunca digo no começo, digo sempre no final, mostrando quais é os problemas que ele tem e como é que eu vou resolver. Isso facilita muito, tá entendendo? E eu percebi que você faz isso. Então, já é um adiante e um insight bacana que a galera de fisioterapia devia pegar. É isso aí que tu falou, tá entendendo? Então, agora que eu já entrei nessa questão de vendas, agora nesse core, como é que tu vê que tá esse mercado de fisioterapia? Primeiro de tudo, você acha que tá saturado? Você acha que tem muita gente aí se formando? Como é que você vê? A gente pensava, né, que o mercado estava saturado, né? Sempre pensou, porque Uhum, desde a faculdade, né, eu me formei, vai fazer 6 anos, então desde a minha época de aluna de faculdade, os professores falavam muito: olhe, você tem que ser o melhor, porque tá vendo quantos estão se formando? São muitos se formando. Imagine quantos no estado não estão se formando, uhum, né? E a gente tinha muito esse medo. Eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ser o melhor. E a gente tinha muito isso. E era um pensamento muito errado, né? Hoje eu vejo que não é ser o melhor, né? E ser competitivo. Eu acho que o mercado ele não deve ser competitivo. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor possível, uhum. né?
dentro do que a gente estuda, dentro da nossa estrutura, né? O que é que a gente tem aqui? Eu tenho uma salinha, um consultório pequeno, né? O que é que eu posso fazer para atender da melhor forma, né? Então, eu acho que a competitividade sempre vai existir em qualquer profissão, mas Uhum. a gente não pode ser competitivo, né? E se comparar, porque se você, né, compete, você se compara a outro. Aí é muito perigoso, né? Tá. Porque aí, se o outro consegue e você não, isso mexe muito, né, com o emocional, Pra com o caramba. psicológico, e isso prejudica muito, né? A sua Uhum. confiança, a autoestima. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E agora, com a pandemia, né, nós tivemos aí dois lados, né? Um lado bom, né? Muita gente conseguiu emprego, muito fisioterapeuta conseguiu atuar, né? Mas a gente também teve o lado ruim de, né, uma alta demanda de trabalho para poucos profissionais. Então, Hum. né, sobrecarga de trabalho a gente teve, estresse físico, né? Pessoas trabalhando em áreas que não eram, né, específicas delas. Uhum. Então, a gente teve assim uma confusão mesmo, né? Muito trabalho, pouco profissional, muitos indo por áreas, né, de acordo com o interesse financeiro, Uhum. né? Não era nem atuava na área, mas aí viu a oportunidade, né, e quis agarrar essa oportunidade, mas sem conhecer a área. E isso foi muito perigoso, assim, né? E arriscado, porque quando a gente atua numa área, eu escolhi a fisioterapia. Então, eu atuo nessa área, eu sou um espelho dessa área. Uhum. Então, se eu faço algo errado, eu não pago só pelo meu nome, não é? Eu sou Natália Freitas, fisioterapeuta. Não, né? Eu sou a fisioterapeuta Natália Freitas. Então, eu pago pelo que eu faço, se eu faço Uhum. algo errado, né? Entendi. Então, a gente coloca, né, a profissão em risco, né, aquela área de atuação em risco, né? E muitas vezes, né, por um erro, né? Ninguém quer entender por que você errou, né? Mas Uhum. aí, né, sabe que você errou, isso prejudica muito, né? Uhum. Muito mesmo. Então, eu acho que a gente teve uma confusão muito grande, né, de alta demanda de trabalho durante a pandemia, mas ao mesmo tempo empregou muita gente, né? Uhum. Agora a gente vê que muitos hospitais já estão reduzindo, né, essa carga de trabalho, UTIs fechando, né? Então a gente vai ter aí, né, um alto índice de desemprego para essas pessoas que tiveram aquela oportunidade, mas que não eram necessariamente da área e se tornaram por conta da pandemia. Entendi, entendi. E é, falando dessa questão da alta demanda e tal, como é que um fisioterapeuta, quais são os meios que um fisioterapeuta consegue monetizar, ganhar dinheiro? Sei lá, uma pessoa saiu agora da faculdade, quais são as opções que ela tem para monetizar a profissão dela? É só consultório? É só clínica? Como é? Existem várias áreas. A gente pode atuar em ambulatório, clínica, você pode ser tanto funcionário quanto também vai ser dono do seu próprio negócio. Então, aí Uhum, também tem o empreendedorismo, né? Pode trabalhar em área hospitalar, né, tanto UTI quanto enfermaria. Né? Você pode trabalhar também, né, como docente, né, dando cursos ou trabalhando para alguma universidade. Você pode trabalhar também com vendas de equipamentos. uhum, Então, e tem assim, né, dentro disso tem várias ramificações, porque em clínica nós temos diversas áreas que você pode trabalhar, né? Então, né, tem um campo muito vasto, não é só assim, ou hospital ou clínica, não, tem muita coisa. A gente vê, né, hoje, né, muita gente viralizando na internet, né, e trazendo conteúdos de forma leve, né, e uhum, chamando a atenção do estudante mesmo, né, e até de profissionais, né, que às vezes, né, na correria, né, deixa de se atualizar e consegue ver ali numa rede social uma atualização rápida, né, que já facilita, né, no uhum. seu dia a dia. Então, a gente vê, né, a profissão crescendo. Eu acho que todas as áreas da saúde cresceram em meio a essa pandemia.
Isso foi muito bom, né? Principalmente para a fisioterapia, né? Porque a gente atuou muito nessa área hospitalar intensiva, Uhum. né? Na COVID, né? Responsável por toda essa parte, né? Da ventilação do paciente, da capacidade funcional dele se recuperar, né? Da COVID. Então, né, a gente estava inserido diretamente, né? Nessa mudança que veio com a pandemia. Uhum. E eu concordo muito com isso, que principalmente ano passado, com a pandemia, a área da saúde cresceu muito, porque eu falo por mim mesmo. Na pandemia eu percebi que eu tava muito gordo, tava engordando muito. Então eu tinha que mudar muito meus hábitos. Quando eu fui no nutricionista, eu percebi que eu tava com 38% de gordura. Fiquei, meu Deus. E, assim, eu falo muito em investimentos, o hábito de investir todo mês, pro futuro, pro longo prazo. E só o fato de eu criar o hábito de me alimentar bem e de fazer exercício, que eu também comecei a academia, que eu tô todo dia, eu tô 100% de aproveitamento. Só faltei por causa da vacina que eu tomei e fiquei meio debilitado. Mas isso mudou drasticamente o meu foco. Então, as pessoas têm que entender que o corpo da gente, essa máquina aqui, ela tem que ser bem manejada, tá ligado? A gente tem que saber cuidar bem dessa máquina. E assim, a gente falando aqui do mercado, de fisioterapia e tal, tem sempre uma pergunta que, quando eu falo com os profissionais aqui, eu sempre faço, que é o seguinte. É muito comum a gente ver que, tipo, time de futebol, time de vôlei, basquete, time em geral de esportes, tem fisioterapeuta. Tem um mercado que eu acompanho muito, que é o mercado de esportes, os esportes eletrônicos. Não sei se você já ouviu falar. De Counter-Strike, os joguinhos de computador. E os times estão se profissionalizando muito. Quero ou não, é recente, 10 anos, quando se fala de mercado, é recente. Mas está crescendo. Você está por dentro do mercado de esportes, você acompanha? Como é que tá a tua visão? Que eu queria entrar mais nesse aspecto. Como é que tá a tua visão sobre isso? O que é que tu acha? Eu não jogo, Tá. mas o meu esposo, ele joga, né? E eu vi uma reportagem falando sobre equipes mesmo desses esportes, né? Que são, né? Da internet. Uhum. Eu vi alguns jogadores, né? Que tinham uma equipe, que tinha um fisioterapeuta, preparador físico, tudo assim, envolvido mesmo, né? A equipe envolvida, né? Uhum. Para o desempenho daquele atleta, né? Porque mesmo sendo um jogo virtual, né? Ele passa várias horas treinando, né? Várias horas no Exatamente. computador, então tem toda uma ergonomia ali que precisa ser ajustada. Então eu vi, né? A atuação fisioterapêutica, mas assim, por cima, não muito aprofundada. Uhum. Né? Mas se a gente for falar de ergonomia, né? Dá para entender mesmo a posição da cadeira, né? A posição do computador em termos de visão, Uhum. apoio de antebraço, né, os dedos e tudo mais, usar algum protetor, né, para não, né, machucar os dedos, questão de cãibra, né, Uhum. tudo mais. Eu acho que, né, tudo isso é importante. E eu vi a preparação física e vi também um trechinho falando sobre fisioterapia. Eu acho até que precisa ser mais divulgado, né, para que todo Uhum. mundo reconheça e não veja só os fisioterapeutas, né, como a gente viu na Olimpíada, né? E sim também, né, nesses tipos de jogos, Exatamente. que inclusive, né, vem crescendo cada dia mais. Uhum. Porque o que eu acho muito interessante, porque eu já falei muito, os esportes, um time, ele é considerado profissional, hoje em dia, se ele tiver, a primeira profissão que tem que ter é tipo psicólogo, tá entendendo? Porque tipo, futebol, você tem, tipo, o seu corpo aguenta 5 horas de treino. No computador aqui, a pessoa pode começar 10 horas da manhã, terminar 10 horas da noite, que ele continua jogando tranquilo. O problema é a fadiga mental e tal. Psicólogo vem muito em cima. Depois os times começaram a investir mais em nutricionista. Porque é muito jovem, ele só quer saber de comer salgadinho, biscoito, refrigerante na frente do PC, isso não funciona. E estão investindo agora mais em fisioterapeuta. É porque se a gente tivesse tipo presencial aqui, eu ia mostrar uma foto. É muito comum no jogo CS, Counter-Strike, você já viu. É um jogo de Uhum, tiro. Os sim. jogadores pegam o teclado, colocam na vertical, o monitor assim na frente do rosto, colado, fica todo deitado na cadeira. Eu fico, caramba, um negócio desse aí lasca a coluna de um. Aí realmente tem que investir muito, muito profissional. Tu tipo, pretende. Eu não vou dizer
atuar, né? Mas estudar mais, se especializar mais nessa área de esporte, procurar mais, sei lá, tipo, esse tipo de mercado de esportes, como é que tu vê o futuro dele, se realmente é, tem vaga pra Você falando fisioterapeuta e tal. assim, eu achei muito interessante mesmo, né? Acho até que eu vou buscar mais sobre, porque, né, a tecnologia ela está avançando muito rápido. Uhum, Aí a gente vê, né, que tem esses profissionais, né, principalmente, né, atletas, né, que estão sendo contratados para equipes mesmo, né, que estão até indo jogar fora do Brasil, né, então exatamente. precisam desse suporte, né, Uhum, é muito interessante mesmo. Eu acho que é uma área, né, que poucos se interessam, né, e que vai começar a crescer bastante, né, eu acho que eu vou começar até a pesquisar sobre, né, e eu acredito, assim, que vai ser muito bom para quem é da área, para quem já uhum, trabalha com traumato-ortopedia, né, e ergonomia, vai ser um prato cheio, porque uhum, só adaptar mesmo ali, né, o tipo, né, de fisioterapia para aquele indivíduo, né, e para melhorar o desempenho. Então, uhum. mostrando que melhora o desempenho do atleta, com certeza ele vai ficar satisfeito e a equipe também. Eu também, eu fico, é porque eu gosto muito dos esportes eletrônicos, por isso que eu fico querendo saber muito. Até porque, realmente, se você for procurar tal e for produzir conteúdo, eu não acompanho muito conteúdo de fisioterapia, porque eu não sou muito da área. Eu só acompanho o Gustavo porque ele é amigo meu. Mas se vocês decidirem fazer alguma coisa de esporte, aí sim, eu vou escutar podcast, vou ver vídeo, vou ver tudo, porque realmente eu gosto muito disso. Já tem público aí pra vocês. E eu falei agora, eu ouviria esse podcast e tal. Então, assim, cara, como foi se aventurar nesse mundo aí de podcast? Como foi que tu começou? Quem foi que deu a ideia? Tu surgiu do nada, viu? Como foi essa história aí de criar um podcast? Eu sempre fui ouvinte de podcast, mas assim, nunca, né, relacionado ao meio acadêmico de ensino. Eu sempre escutei e escuto, né, podcast de humor, entretenimento, notícia, né, mais informativos, né, de um jeito não profissional. Uhum, Então, numa das reuniões do meio docente, a gente estava discutindo muito sobre metodologias ativas, e um professor, né, falou sobre, eu tô fazendo um podcast de fisiologia. Aí eu pensei, interessante, eu vou ver se eu consigo adaptar para a minha área. Aí eu comecei a pesquisar os aplicativos. Primeiro a gente tem que aprender, né, como fazer um podcast. Então a uhum, gente vai atrás, né, do que é preciso, né, como é feito, como é dita. Então a gente vai, né, se aventurando mesmo e aprendendo para depois começar, né, a divulgar mesmo. Mas uhum, no começo não é fácil porque a gente, né, começa muito sem saber, né, e começa a ter o feedback, né, manda para alguns amigos e eles vão falando, né, melhora uhum, isso, melhora aquilo. Aí a gente vai se ajustando. Mas nessa pandemia, né, com esse ensino remoto, né, que foi totalmente adaptado, a gente precisou se reinventar muito. Então, né, tudo que era né, metodologia, né, relacionada à internet, a, né, tecnologias, a gente ia aprendendo e tentando colocar em prática com os alunos para poder chamar a atenção mesmo do aluno, né? Às vezes o aluno, né, fica disperso, a gente não consegue ver porque eles estão com a câmera fechada, o áudio uhum, desligado, e a gente fica muito falando sozinho. Então, é chamar o aluno para participar, né? Então, a minha forma de trazer o aluno para a participação mesmo com o podcast, né, era realizando alguns resumos das aulas, né? Então, eles escutavam e a gente fazia discussões sobre, né, algumas atividades relacionadas a, né, esses áudios que eram mais curtinhos, de 5, no máximo 8 minutos, eu acho, com uhum, uma revisão mesmo sobre o assunto. Porque com essas aulas remotas a gente viu muita dificuldade na conexão do aluno, às vezes não conseguia assistir a aula, é porque, tá chovendo na minha cidade, faltou energia, não tem como, né, ele uhum, assistir. Então, trazer essa facilidade para ele,
não é, do podcast, auxiliando, não é, dando ali uma ajuda no aprendizado. Então, eu achei assim que foi bem válido. E já faz um tempinho, acho que desde o começo da pandemia que eu comecei, já faz aí 1 ano e meio, né? E é um desafio, né, atrás do outro, porque a gente vai, né, procurando temas e vai estudando, mas eu sempre procuro alguns artigos, aí faço um resumo, aí dou uma ajustada no resumo para não ficar tão cansativo, para não ficar com palavras muito chatas, e o aluno, querendo ou não, ele tem que estar ali num momento mais descontraído para escutar, né? Senão a gente quer que ele estude o tempo todo, e não é assim, né? Então, trazer esse áudio mais descontraído, mais simplificado, ajuda bastante. E se falou que tipo de conteúdo eu vou postar. É até um motivador a questão do podcast, porque você pensa, eita, eu tenho que produzir um conteúdo. Como é que eu faço? Tem que estudar. Postam aqui. Na outra semana, eu tenho que postar conteúdo. Eu faço o quê? Estudo. Então, é um motivador para você estar sempre se atualizando. Aí uma perguntinha. No teu podcast, tu traz convidado ou é só tu passa o conteúdo? Eu nunca cheguei a trazer convidados. Eu já pensei em fazer uma série, né, chamando alguns convidados, pessoas que atuam na área, né, e fazer uma entrevista até para falar, né, como é, né, estar no seu lugar de atuação e a gente trocar uma ideia. Né, mas eu faço uns resumos muito rápidos e uso um aplicativo que eu não sei se ele comporta, né, esse tempo mais extenso. Mas eu pensei já em fazer, então eu tenho ideias futuras, né, para chamar convidados até de outros estados, né, convidados, né, que atuam na mesma área, porém em outros estados, para eles trazerem mais como é, né, a atuação, como é a vivência, a percepção da fisioterapia, né, de outros estados daqui do Brasil. Então, é uma ideia muito boa, que eu já pensei também, né, de trazer, mas aos poucos, é porque a gente, né, nessa vida corrida, vai se dividindo em muitos e vai vendo ali o que é que pode fazer, né, e às vezes cabe de não ter tempo do convidado se encaixar no seu, né, no seu espaço ali, aí é mais difícil, né, a gente ter essa participação sempre. Aí eu prefiro fazer sozinha aos poucos, quando eu ficar craque, né, como vocês que já são podcasts, aí eu vou, né, chamando outras pessoas também. Quando eu tiver um microfone assim, né, legal, que eu não tenho, eu gravo pelo celular, então é uma coisa bem, usando o microfone do próprio celular, já ajuda, mas mesmo assim, eu coloco a música de fundo, porque senão vai escutar um cachorro latindo, vai escutar uma porta batendo, e a gente vai se adaptando, né, em casa, já que a gente trabalha em casa, então não tem um estúdio, tem que ser em casa. Entendi. E eu perguntei isso porque por causa dois fatores. Primeiro, a questão da internet ajuda muito, porque você falou, eu tenho vontade de chamar pessoas de outro estado. Aí, o meu primeiro convidado, meu primeiro episódio de podcast foi um cara do Distrito Federal. Tá entendendo? Eu sou aqui de Belo Jardim, foi um cara lá do Distrito Federal, ele aceitou, bora gravar, bora. Então, é muito incrível isso. Segundo, a questão de convite. Por quê? Tu falou agora, quando eu tiver mais craque, tá, eu vou chamar mais alguém. Essa foi uma discussão que eu tive com o Gustavo também. Bicho, como é que tu convida a galera? Como é que a galera aceita, tal? Porque, tipo, eu chamei aqui assessores de investimento da XP, grande empresa e tal. Bicho, como é que tu chama a galera, tu manda um convite especial? O que é que faz? Eu digo, véi, foi uma coisa que eu aprendi no meu primeiro livro, que eu comecei a ler, que é as pessoas gostam de ser ouvidas. Então, se você der espaço pra pessoa falar e ela expressar sua opinião pro povo, ela vai aceitar. Então, tá entendendo? Então, pra você aí já tá pensando em trazer convidado, não precisa ter todo esse meio de chamar a galera. Pode chamar de forma mais simples possível, que a galera aceita, a galera tem vontade. Tem gente que... E aí, vai me chamar quando aí pro teu podcast? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E assim,
ainda só pra terminar aqui nessa parte de podcast, quais são os que tu escuta mais? Tu falou, não, é de humor, de entretenimento e tal, mas especificamente quais, assim, tu gosta? Um top 3 podcast, assim, que tu escuta mais. Eita, é difícil. Inclusive, eu também invisto na XP. Hum, Aqui em Caruaru tem um amigo nosso que trabalha na XP e a gente começou a investir já faz, acho que vai fazer uns 2, 3 anos por aí quem que a é? gente investe. Quem é? Filipinho, Felipe Almeida? Felipe Almeida, Ah, isso. sei. Já convidei ele. Eu falei com os dois sócios dele. Já tem 2 episódios com 2 sócios dele aqui. Ele é ótimo, ele Uhum. é ótimo. Bem desenrolado, a gente acompanha muito pelas É. redes sociais, é muito legal. E dos podcasts, deixa eu ver aqui. Eu escuto diversos, assim, mas tem podcast de humor que eu escuto, que é de um casal, Donos da Razão, muito legal, bem descontraído, bem assim, humor com cotidiano mesmo, é muito interessante. Tem podcast que eu escuto, é, deixa eu ver aqui um que seja misturado. Eu escuto muito um filosofando, que como eu estou Hum. agora nessa área do mestrado, a gente precisa estudar assuntos que não são tão legais. Uhum. Então eu corro para os podcasts e me ajudam muito. Né? E alguns também de astrologia, tem muitos. Se eu Uhum. for citar aqui, tem uns 10 que dá, assim, para escutar, né? Tem podcasts também desse mundo feminino também, que são muito legais, podcast que fala sobre família, tem podcasts que falam sobre... Eu estou escutando, eu estou no momento que eu escuto muitos relacionados à filosofia, Uhum. e psicanálise, eu estou nesse meio. Mas tem diversos, assim, diversos mesmo. Tem um muito interessante que é Meu Inconsciente Coletivo, que é muito legal. E são, assim, episódios curtinhos também. Tem um, inclusive, de um pernambucano muito legal, que é de humor, que é Já Pensasse. É muito Que legal massa. também. Então, tem muitos, Uhum. assim, que são daqui. Tem um até daqui de Caruaru. Agora eu não estou recordando o nome. Mas que é de um pessoal daqui de Caruaru, que é de humor. Agora eu não estou recordando. Mas é bem legal. Uhum. Tem muitos assim. Eu tenho, acho que, mais de 30 que eu escuto e vou revezando. Vou Uhum. baixando os episódios e vou revezando, escutando um pouquinho cada um. É muito bom. O podcast, quando eu vi, é sensacional. A gente, infelizmente, tá chegando aqui no finalzinho. Tem um momento aqui no podcast que é o momento filosofada. Mas antes de partir pra ele, tem alguma coisa que você queria falar que você veio pronto pra falar e eu não perguntei? Eu interrompi você? Alguma coisa que você queria falar a mais? Não, acho que não. Acho que só vender mesmo o peixe, Pode né, vender. da fisioterapia. Porque a gente que trabalha, né, independente dos desafios, é até bom ter desafio, porque nos impulsiona, né, a sermos cada dia melhores. Mas acho que mais isso mesmo, falar sobre a fisioterapia para mim é um prazer. Quando for no final, a gente faz a divulgação. Uhum. Ainda vai ter o momento merchandise. Mas, então, posso partir já pro momento filosofado aqui? Que eu tenho meu... Pode. Ótimo. Momento filosofada, eu faço 2 perguntas e você responde assim, não necessariamente a primeira coisa que vem na cabeça, mas de forma mais direta para ser realmente seu subconsciente aí respondendo. Primeira pergunta é o seguinte: você tem direito a uma viagem no tempo? Ou você volta no passado ou você vai pro futuro? Qual você escolhe e por quê? Eita, essa é boa. Eu acho que para o passado eu não voltaria. Eu não voltaria, não. Mas eu acho que para o futuro eu queria. Uhum.
Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos eu queria saber como o mundo, na verdade, como o mundo vai estar, Entendi. com esses avanços tecnológicos, com todas essas modificações. Momento pós-pandemia, eu acho que é o que nos deixa mais curioso, Uhum. de saber quando isso vai acabar, como que a gente vai estar, se a população, vai, aprender algo com isso, se o mundo vai melhorar, se Uhum. a consciência de cada um, vai também evoluir. Então, eu acho que eu queria me ver daqui a 10 anos, eu acho muito. Vamos Uhum. botar 5 anos para ver se essa pandemia acaba logo Massa. e a gente colhe os frutos, do aprendizado mesmo, que Uhum. a gente tira, mesmo de um momento ruim, de dificuldade, a gente aprende, então, no futuro. Massa, massa. Como segunda pergunta, não é uma pergunta, é só uma proposição. Você vai ter direito a colocar uma frase no outdoor. E esse outdoor, todo mundo do planeta Terra vai ver. Que frase seria essa? Eita, essa é difícil. Uma frase só, relacionada à profissão, Não importa. qualquer coisa. Qualquer coisa. Momento filosofado. A gente filosofou aqui muito. Eu acho, assim, que eu colocaria, relacionado a o mundo que a gente vive mesmo, Hum. para a gente tentar, ter autoconhecimento. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se conhecer. Então, o autoconhecimento, ele transforma a nossa vida. Então, eu acho que eu colocaria isso. Porque Uhum. quando a gente se conhece, a gente sabe, dos seus valores, dos seus princípios, e a gente sabe que está cada dia evoluindo, e evoluindo, de dentro para fora, e não, eu não gosto de falar, que a gente está em desconstrução. Eu acho que não é essa, a palavra, eu acho que é evolução. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele transforma a nossa vida. Então, eu acho que Uhum. eu colocaria isso. Massa, massa, gostei. Espero que você tenha gostado também do momento filosofado aí, que eu acho bacana a resposta da galera, porque a galera nunca espera Muito esse tipo bom, de coisa. Então, muito bom. estamos terminando aqui. Natália, como é que a galera te acha? Onde é que a galera te procura? Pronto, no meu Instagram é Natália Freitas, Natália com TH e Freitas com TH também, tudo junto, Natália Freitas. O podcast é Descomplicando a Fisioterapia Intensiva, tá em todas as plataformas digitais, e lá no meu Instagram tem um link do Spotify, então quem quiser me achar direto, é só ir lá no meu Instagram. A nossa clínica, ela está mudando de endereço. Então, ainda não tem um endereço específico. A gente está, em busca de um lugar maior. Uhum. Então, não tenho ainda o endereço, mas tem lá o Instagram, que é Clínica Mobilize. A gente está também, fazendo, uma mudança na marca, na logo, tudo. A gente está numa transição mesmo de mudanças. Então, vocês me encontram principalmente lá no Instagram mesmo. Uhum. Vai estar aparecendo aí. Lembrando que nós estamos presentes nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. A gente também tá no YouTube. Não se esqueça, se você tá ouvindo, se seguir essas plataformas. E se você tá assistindo, se inscrever aí no YouTube. Meu Instagram é @laurentinopedro. Natália, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Ficou muito honrado, viu? Obrigada, Pedro. Obrigada a todos que vão, escutar esse podcast. Aproveitem, e vamos seguindo juntos. Obrigada. Massa, obrigado a você. Pessoal, até a próxima. Valeu, falou.